Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Shirley Murata. Eu faço lives todos os dias, levando para vocês inspiração, motivação, positividade para o seu dia. E vocês podem clicar aí no bonequinho e passar a me seguir. Vocês também podem me adicionar no meu canal do YouTube, que é o Shirley Murata. Eu também posso ser adicionada no Shirley Murata 2, esse é o meu Twitter. E no grupo Construa, com letras maiúsculas. Esse grupo Construa é um grupo que a gente trabalha as virtudes humanas, né? E eu trabalho vários pilares e estou trabalhando essa semana o pilar de relacionar-se, relacionamentos. Olá, boa tarde, que bom que você veio novamente me ver aqui ao vivo. Fico muito feliz com a sua presença. Você faz parte já do grupo Construa. E é um grupo, né, como eu falo, todas as manhãs eu posto o motivo, né, da gente estar trabalhando durante o dia e faço uma enquete. Hoje a gente está trabalhando amor e paixão, né? Porque a gente está trabalhando esse pilar, trabalhamos a primeira letra da palavra relacionar-se, que foi trabalhar o respeito a si próprio, o respeito ao outro ser humano. Trabalhamos o ego no dia seguinte, né? E ontem nós trabalhamos a liberdade nas relações, como que a gente pode realmente se aprisionar várias vezes e fazendo com que a gente fique infeliz dentro dos nossos relacionamentos. E hoje falando sobre amor, hoje falando sobre paixão. E a enquete do dia foi se você acha que quando a paixão acaba, o que é que sobra? Sobra o amor ou sobra o tédio? E foi uma pergunta, logicamente, né, para cutucar as pessoas do grupo, mas teve pessoas que responderam que sobrou o tédio, né, quando acabou a paixão. E teve gente que falou que sobrou o amor, mas que tem que ser muito amor para poder suportar, né, o relacionamento. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre o aspecto da paixão e o aspecto do amor. Para vocês que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos e vocês podem arrastar a tela para as laterais ou para cima e para baixo, porque aí vocês vão compartilhar com seus seguidores. Olá, tudo bem? Olá, Lindes, que bom que você está aqui. Igor Porto, que bom, vão compartilhando aí com seus seguidores. Então, e falando, né, sobre esse pilar, falando sobre esta paixão, eu quero contar para vocês uma história que já é conhecida de todos vocês, mas eu vou contar by Shirley Murata. Até eu gostaria de explicar para vocês que esse by Shirley, em inglês, significa por, né, pela pessoa Shirley. Então, é tudo sob o meu ponto de vista. Uma pessoa que eu sou professora de inglês e trabalhando um pouquinho de falar sobre desenvolvimento humano. Então, tudo que eu falo é questionável. Por isso que eu tenho o grupo Construa, para que você possa me ajudar neste construir de um desenvolvimento melhor para mim e para vocês. Respondeu no grupo que quando acaba a paixão começa o tédio. Foi você que respondeu, né, Gisela, né? Se eu não me engano. Então, você falou que começa o tédio. Eu falei que eu explicaria na live um pouquinho sobre o que é paixão e sobre o que é amor. Então, vamos lá para contar a historinha que eu falei que vocês já conhecem. Só queria dizer que, como eu sou professora de inglês, eu trabalho com um livro que eu peguei uma nova versão do livro. Então, há 2 anos, dentro deste livro de inglês, tinha um capítulo onde se falava sobre amor e contava-se a história de Shakespeare, a mais famosa delas, que é Romeu e Julieta. E aí foi incrível porque essa história eu já conhecia desde que eu era criança. E tinha uma outra visão da história. E à medida que eu comecei a trabalhar neste capítulo do livro sobre essa história de Shakespeare, eu comecei a ter uma outra visão, né? Olá, saudades de você também, que bom que você está aqui. Então, e aí eu comecei a ter uma outra visão da história. E é essa visão que eu quero falar com vocês agora. Eu quero compartilhar com vocês. Essa visão que eu tenho, né, da história de Shakespeare, Romeu e Julieta, primeiro que eu queria dizer para vocês que todos sabem, né, que Romeu e Julieta, eles eram de famílias inimigas. E isso lá, né, em Verona, há muitos séculos atrás. Então, o que aconteceu é que eles eram de famílias rivais e existia um ódio entre as famílias.
Porém, nem se sabia mais o motivo do ódio, porque era aquela coisa carregada de geração em geração. Então era uma raiva, um ódio que existia das famílias, onde as pessoas nem lembravam mais o motivo. Só que existiam aquelas brigas, né, no meio das ruas da cidade, e o próprio Romeu, ele lutava contra os primos de Julieta, e tinham vários personagens, e eles iam brigando entre si. Porém, Romeu ele decide ir até a festa na casa de Julieta. E ele vai, sabendo que é uma família rival, porque era um baile de máscaras. E nesse baile de máscaras, ele vai, logicamente, com o rosto coberto, somente com os olhos à vista, para não ser reconhecido. Só que durante este baile, ele encontra a linda Julieta. E ele começa a olhar para ela e a Julieta começa a olhar para Romeu. E aí brota dentro dos dois a paixão. E aquela paixão que começa à primeira vista, naquela troca de olhares e naquela dança. Eu ia tentar mostrar para vocês, mas eu não consigo mostrar o computador porque fica mostrando o meu reflexo. Mas vocês podem depois colocar no YouTube para vocês perceberem que linda que é aquela cena. Quando os dois começam a dançar e um olha para o outro com as máscaras e somente com o olhar eles se apaixonam. E depois dessa paixão, neste primeiro momento, no dia seguinte, Romeu vai até a casa de Julieta, onde ela está naquela sacada. E eu lembro que até no livro fala, né, a frase que ela fala no inglês arcaico, que ela fala, "Oh, Romeo, Romeo, where therefore you thou, Romeo", que significa, por que você é o Romeu? Por que ter este nome, né? Porque era o nome de uma família inimiga. E ela estava completamente apaixonada por ele e este amor impossível. E ele a escuta falando isso, né? E ele pega e se declara para ela. Então, no primeiro dia eles se encontraram, no dia seguinte ele se declara a ela e no outro dia eles se casam, né? Na manhã seguinte, tudo muito rápido, né? Naquela época, se conheceram, se declararam e no dia seguinte resolvem se casar e eles têm a ajuda de um padre, de um frei. E esse frei, por que ele faz o casamento das famílias proibidas? Justamente porque ele queria acabar com aquele ódio que existia há muitas gerações. E aí ele faz o casamento. Faz o casamento, porém naquela época o que acontecia era que Julieta e qualquer mulher da época olá, muito boa tarde. Naquela época, né, existia aqueles casamentos que eram determinados pela família. Então, Julieta, já casada com Romeu, ela vai saber que os pais haviam a prometido para casar naquela mesma semana. E ela se vê desesperada. Então vejam bem a velocidade que foi feita nessa paixão. Se apaixonaram, se casaram, tiveram apenas uma relação sexual e deve ter sido maravilhosa, né? Porque eles estavam totalmente apaixonados, então tiveram aquela única relação sexual e ela foi prometida a um outro homem. E aí ela vai até o Frei e conversa com ele e o Frei tem uma ideia genial. Vamos fingir que você está morta, Julieta, e você vai tomar uma poção, você vai parecer morta, mas na verdade você não está. E ele mandou um recado para Romeu. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como mandar pelo Facebook, não tinha telefone celular, então essa mensagem se perdeu no caminho e Romeu nunca recebeu esta mensagem. E aí o que acontece? Que quando Romeu vê Julieta, ele pensa que ela está morta. E aí o que ele faz? Ao ver aquela pessoa que ele tinha aquela paixão tão grande morta, ele se mata. E aí quando ela acorda, porque era apenas uma poção que deixaria ela desacordada por algumas horas, ela vê Romeu, o corpo dele morto ali, e ela também se mata. E aí vamos falar por que eu estou contando toda essa história, né? Porque na verdade a minha versão dessa história agora é a versão da paixão. Porque eles se mataram por quê? Porque eles estavam envoltos nesta paixão. Essa paixão doentia e onde eu não vivo sem você. Simplesmente foi isso que aconteceu com Romeu. Ao ver Julieta morta, ele fala, minha vida acabou. Ele perdeu totalmente a identidade dele. E aí ele se mata. E Julieta também, ao ver Romeu morto, a sua paixão morta, ela também se mata.
porque a vida não existe fora da paixão. E essa minha não agiu com a razão, exatamente, ela agiu com a paixão. Eu não sei se era bem isso que Shakespeare queria dizer, né? Eu estou dizendo a minha versão. Eu acho que nessa minha versão era dizer exatamente isso, né? Porque a paixão ela cega a gente. A paixão ela diz: se você não está comigo, eu não sou ninguém. Então eu prefiro acabar com a minha vida. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece quando a gente está apaixonado, né? A gente não se vê vivendo sem a outra pessoa. A gente simplesmente acha que para de comer, para de dormir, para de trabalhar e fica só pensando na pessoa. E esta paixão de Romeu e Julieta demorou 4 dias, né? Até eles matarem essa paixão. Mas eu já ouvi dizer que a paixão não dura muito tempo. Se eu não sou uma coaching, eu sou uma professora de inglês, mas que digo um pouquinho sobre desenvolvimento humano. Então, gente, querer trazer essa história de Romeu e Julieta e essa tragédia de Shakespeare para dizer que realmente a paixão nos cega. E a paixão tem data certa para acabar. Dizem algumas pessoas, eu li já alguma vez, que depois de 4 meses de paixão, vamos por aí, depois de 4 anos que seja, a paixão ela acaba. E ela acaba, e o que vai sobrar disso? Aí foi a minha pergunta. Porque a gente não tem o final da história de Romeu e Julieta. Porque assim que essa paixão acabou, eles morreram. Será que depois seria a Julieta engravidou, teve filhos e se tornou uma pessoa diferente? E começou a ver que veio o tédio, né? Romeu ter que sair para trabalhar para sustentar a Julieta e a família. E Julieta ficou meio mal-humorada, né? Parou de dançar. O que será que aconteceu com a Julieta? Né? Depois, nesse dia a dia, no convívio diário. Será que existiria aquele amor? Ou será que viria o tédio? Então, como a gente não tem parâmetros, né, de comparação do que aconteceu depois de Julieta, a gente sonha com aquela paixão que seria uma paixão eterna. Porém, a paixão tem que virar amor, exatamente é isso que você está falando. Porque se a paixão não vira amor, você não chega naquela tranquilidade e naquela serenidade que é o amor. A paixão é uma coisa violenta, é uma coisa que o simples toque das mãos já faz uma explosão de coisas químicas no seu corpo, né? Vem aquela coisa maluca do coração bater forte. Você só olha para a pessoa e de repente sua mão está suada. O amor é aceitar as diferenças, eu acho que é isso mesmo que você está falando. O amor é uma coisa mais tranquila, o amor é aconchego. É diante do problema do seu cônjuge, da sua esposa, né? do seu namorado, é você dar o amparo, é você acordar de manhã com o cabelo totalmente, né, desalinhado e mesmo assim o seu marido te amar. Ou é como, na verdade, eu acho muito interessante, né, os contos infantis, porque a gente acha, né, a paixão é estar junto com o semelhante. Talvez não só com o semelhante, porque eu não sei se a gente normalmente, se a gente casa com aquele ser que pensa igual a você ou que pensa contrário, mas é você respeitar o seu semelhante. E falando das histórias infantis, né? A gente tende a pensar naquele amor de Cinderela, de Branca de Neve, onde vem um príncipe no cavalo e ele vai pegar e trazer toda aquela paixão por você. E as histórias, elas acabam ali. Ninguém conta o que aconteceu depois com a Cinderela. Paixão é irracional, o amor verdadeiro é equilíbrio entre razão e emoção. Isso mesmo, Jorge, isso mesmo. Você tem que saber balancear. Esse equilíbrio, é buscar o equilíbrio. É como eu digo que nesse grupo Construa, a gente sempre trabalha com equilíbrio. O equilíbrio do respeito, você saber reconhecer o seu ego e sua autoestima e você conseguir também saber que existe a paixão, que é aquele primeiro momento. A paixão e completude, o amor é saber que essa completude não existe. Exatamente, você não precisa se completar no outro, porque você já é completo. É o que eu disse ontem sobre liberdade. O amor liberta, ele não aprisiona. A paixão é mais coisa assim de ego, é uma coisa muito mais de querer possuir a outra pessoa. Todos os dias, que maravilha, que bom que você vem me ver todos os dias, Roberto.
E aí, o que eu quero dizer para vocês? É esse equilíbrio que a gente tem que buscar. E como eu tô falando nas histórias infantis, onde existe um príncipe e depois a gente não sabe, depois que a Cinderela casou, o que aconteceu na vida dela. Se ela conseguiu levar esse casamento adiante, ou se ela se divorciou em 6 anos. A gente não sabe, porque as histórias infantis não contam isso. E aí eu acho que as mulheres, não sei se os homens, mas as mulheres têm essa visão um pouco infantil. Ai, porque eu quero um príncipe encantado. Por isso que eu gosto muito do filme Shrek, porque o Shrek ele mostrou o que aconteceu depois. Ele mostrou a Fiona ter trigêmeos e mostrou aquele conflito do casal. Ele mostrava um Shrek que ele soltava pum, que ele arrotava, uma Fiona que ficava gorda e que não estava tão bonita. Então, assim, bonita, bonita que eu digo a essa beleza de consumo que a gente vive, que você tem que ser corpinho perfeito. Mas a beleza da Fiona e a beleza do Shrek no amor deles verdadeiro, que apesar de todos os conflitos, ele se superou. Esse amor verdadeiro, né? E por isso que eu gosto do Shrek. Porque ele é um anti-herói, não é aquele príncipe, né, que a gente espera no cavalo branco. Então, acho que era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje, né? Da gente buscar. Naquela época, se a princesa pedisse o divórcio, seria decapitada. Exatamente. Ela nem poderia sair dessa prisão, né? Se ela chegasse à conclusão que realmente o casamento dela virou um tédio, ela não poderia tomar uma atitude. Mas assim, eu queria dizer para você que está me ouvindo agora, você tem que analisar o que está o seu casamento, o que está a sua relação. Sou casada há 26 anos. Eu completei o ano passado minhas bodas de prata. Então, eu sei bem o que é um Shrek em casa e eu ter me tornado uma Fiona. Eu sei bem disso. E esse equilíbrio diário é uma coisa constante. É todos os dias você tá. Então, exatamente, eu tô falando do que eu entendo porque vem os conflitos. Eles aparecem. Não é uma questão assim. Mas como eu digo, você saber de poder se separar, apesar da doentia relação, insistem em chamar de amor. É o que eu falei ontem. Inclusive houve uma pergunta da Marina Marino, que faz parte do grupo Construa comigo, ela me perguntou sobre como que eu saio dessa prisão. E quando sou eu a pessoa tá aprisionada. E amanhã eu vou falar sobre ciúmes, né? Ciúmes na relação. Porque muitas vezes a pessoa se sente numa prisão e tá com uma pessoa que possui ciúmes. Então a pessoa se vê. Então eu queria que vocês pudessem ter uma imagem hoje daquela prisão que eu coloquei ontem, uma gaiola dourada, com um coração aprisionado. Tentem pensar que essa gaiola está aberta e que agora cabe a você pensar o que você quer. Você quer manter esse amor, você quer trabalhar esse amor, que é um trabalho diário, é um exercício do dia a dia, ou virou um tédio insuportável onde você quer voar. Então veja essa gaiola aberta, né? Ame a si mesmo e se baste, isto liberta. Isso mesmo, eu gosto muito da sua participação aqui, Jorge, muito mesmo. E gostaria, né, de dizer que você tem um casamento, né, com a Rosana Santa Rita, a Rosana que também ela é a sua esposa e que ela às vezes brinca, né, com essa situação, porque ela também conhece o verdadeiro amor, né, que é estar ali um amparando o outro, né? Então é esse o recado de hoje. Compartilhem aí com seus seguidores para que mais pessoas possam ver essa visão que eu pude dar para vocês de Romeu e Julieta by Shirley Morata, né? E que quem sabe seja realmente essa versão que Shakespeare quis dar, né? De dois adolescentes que estavam apaixonados e que matavam essa paixão, né? E de uma maneira tão trágica. Ele também sabe e entende, né? O Jorge sabe e entende. Vocês podem, Jorge, ponha mais um comentário. Eu gostaria que vocês clicassem no Jorge e pudessem passar a segui-lo. Ele também faz lives, né? Ele fala muitas coisas muito próprias, né? De desenvolvimento humano. E também a esposa dele, vocês podem também clicar. E eu gostaria que vocês também, Jorge, e vocês pudessem compartilhar com seus seguidores. Então é isso, gente. Muito obrigada. E amanhã eu vou estar falando com vocês sobre ciúme. E a minha live de ontem, que foi às 22 horas e 30 minutos, ela estará no ar hoje. Vocês podem assistir. Você assistiu uma live outro dia que o autor dava uma versão
jocosa do final de Romeu e Julieta. Ai, que legal! Gostaria inclusive de saber um pouquinho sobre essa. Se você puder me adicionar, Jorge, no grupo Construa by Shirley Morata, de repente você possa até partilhar com todos os membros deste grupo esta outra versão de Romeu e Julieta, tá? Então vocês podem me procurar no Construa by Shirley Morata e eu vou adicioná-los com o máximo prazer. E toda publicação no grupo Construa é bem-vinda. O grupo é Construa by Shirley Morata, porém vocês são parte dele. E vocês podem publicar a hora que vocês quiserem todas as coisas positivas, coisas que engrandeçam o grupo. E com certeza eu vou ter um grupo bastante alinhado nesse sentido, tá bom? Vou inverter aqui a câmera, vou subir um pouquinho, tá? E é isso aí, gente. Amanhã eu tô aqui para falar sobre ciúmes. O amor é uma loucura necessária. É isso mesmo. É uma loucura gostosa, né? Que a gente vive diariamente. É isso aí, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.